Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para a reunião do grupo de estudos do Grupo Família, né, do Centro Espírita Luz e Caridade. E a gente hoje vai ter o nosso companheiro aqui, Jorge Medeiros, que vai trazer para a gente o tema de hoje. Para a gente começar, antes da gente divulgar, a gente vai pedir à nossa companheira Sandra para poder fazer a leitura do texto, né? Para a gente começar a sintonizar aqui com a nossa reunião e fazer a prece em seguida. Então, Sandrinha, pode abrir o seu vídeo ou o seu áudio aí e ler para nós o texto, né, da ambientação de hoje. Boa tarde, amigos. Vamos ler hoje mais uma página de Vida Feliz, pelo espírito de Joana de Ângelos, psicografado pelo Divaldo. A juventude do teu corpo é breve. Utiliza para armazenar valores eternos. O verdor dos anos passa com celeridade, porém, os compromissos firmados se alongam por toda a existência. Tem cuidado com eles. Os bons serão sentinelas da tua jornada, abençoando-te as horas, e os maus se transformarão em cobradores impiedosos, perturbando-te a paz. Coloca sinais de luz pela senda, significando conquistas do terreno percorrido. Mantém-se jovem em todas as idades, através de uma consciência sem remorso e uma conduta reta. Então, vamos fazer a nossa prece para dar início aos trabalhos desta tarde. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos pela vida, por estarmos aqui reunidos. Agradecemos a presença de todos os companheiros aqui nesta tarde, do nosso amigo Jorge, que fará as reflexões desse estudo conosco. Que tenhamos bons momentos de aprendizado, de compreensão, de troca de ideias e de amadurecimento. Nos fortaleça, nos ampara, nos ajude a seguir em frente para enfrentar os desafios da vida. Envolvei a todos nós, nos fortaleça e que possamos seguir, Senhor. Muito obrigado e fique conosco. Então, hoje o nosso querido Jorginho vai falar para nós sobre a ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento. Então, Jorginho pode começar, e aí você vê a hora que você vai fazer pergunta, que o pessoal pode falar e tal, tá? Tá. Então, a todo momento, quem quiser pode intervir, pedir a palavra, fazer uma pergunta, que vai ser uma, como é que a gente fala? Uma conversa fraterna, né? Então, qualquer momento, alguém tiver alguma dúvida, é até bom que às vezes a gente está desenvolvendo e se a pessoa espera muito, às vezes ela perde até o foco da pergunta. Então, quando a gente fala de criações fluídicas, né? Quando a gente fala de fotografia do pensamento, a gente tem que entender que os espíritos vivem em um mundo fluídico, né? Que a erraticidade é um mundo fluídico. Lá não tem nada de material como nós entendemos. E os espíritos, eles criam de acordo com o seu... vamos dizer assim, desculpa. Eles criam de acordo com a sua capacidade. Essa criação, ela é espontânea. Então, de modo geral, todos os espíritos criam. Eles sempre criam alguma coisa no mundo espiritual. A diferença é que os espíritos mais avançados, eles têm plena noção dos seus pensamentos, das suas atitudes, da sua vontade, etc. Os de terceira ordem, eles mais ou menos entendem. Alguns não entendem nada do que procede. Então, eu vou
ver aqui se eu consigo compartilhar aqui uma mensagem do Mesmer sobre as criações fluídicas. Então, lá, sobre as criações fluídicas, Sociedade Espírita de Paris, em outubro de 1864, pelo médium senhor Delane, que é o pai do Gabriel Delane. Então, ele diz assim, esse é o espírito Mesmer. Sim, objetos procriados instantaneamente pela vontade, que é o mais rico dom do espírito, são hauridos nos fluidos semimateriais do corpo chamado perispírito, dos habitantes da erraticidade. Eis porque, com esses elementos, podem criar objetos segundo o seu desejo. O mundo dos invisíveis é como o vosso. Em lugar de ser material e grosseiro, é fluídico, etéreo, da natureza do perispírito, que é o verdadeiro corpo do espírito, haurido nesses meios moleculares, como o vosso se forma de coisas mais palpáveis, tangíveis e materiais. O mundo dos espíritos não é o reflexo do vosso. O vosso é que é uma grosseira e imperfeita imagem do reino de além-túmulo. As relações desses dois mundos existiram sempre, mas hoje é o momento chegado em que todas as afinidades vos vão ser reveladas, demonstradas, tornadas palpáveis. Então, aqui o Mesmer está trazendo várias informações importantes. Que, primeiro, esses objetos são criados instantaneamente pela vontade. Então, de onde vêm esses objetos? Dos fluidos, principalmente do fluido do seu corpo espiritual, chamado perispírito. Naturalmente, por isso que quando nós vemos no mundo espiritual uma pessoa de roupa, não é que ela foi na loja comprar uma roupa. Na verdade, ela se imagina de roupa, logo ela vai criar instantaneamente uma roupa. Assim como ela se imagina com uma tatuagem, com um óculos, com uma tipóia, ou qualquer outra coisa que o espírito se imagine, naturalmente essa criação se faz. Então, o Mesmer diz uma coisa interessante, que é o mais rico dom do espírito, isto é, isso é uma coisa que é inerente a todos os espíritos, né? Então, ele vai tirar do seu perispírito e, a partir daí, ele vai criar. Essa criação pode ser tanto uma imagem que vai se refletir no seu perispírito, como pode ser um objeto em que ele vai conseguir observar, tocar, manipular aquele objeto. Então, isso é uma questão muito legal, da gente entender que os objetos do mundo espiritual, eles são criados pelo pensamento dos espíritos. Então, quanto os espíritos têm seus referenciais materiais, ele cria objetos de acordo com esses referenciais. Os espíritos mais elevados, suas criações, já perdem a referência para nós. Então, não adianta para os espíritos superiores falar sobre as criações do mundo em que eles vivem, porque não tem analogia para nós. Não faria muito sentido. Nós vamos nos entreter com as criações dos espíritos que são de terceira ordem, porque seus referenciais são mais materiais, de acordo com o que a gente vive aqui na Terra. Então, isso é importante. Então, o espírito, ele pode criar. O que ele pode criar na erraticidade? Tudo que é possível criar. Pode criar um broche, pode criar uma camisa, pode criar uma urna, pode criar um animal, pode criar uma casa, cama, jardim, flor, tudo que vier na nossa mente pode ser criado, porque o nosso pensamento, ele é livre. Então, essa é uma característica direta da atividade do espírito, isso é, da
capacidade dos seus atributos, que é o pensamento. Esse pensamento manipula esses fluidos, criando objetos. Então, esse objeto pode aparecer. Agora, também tem outras questões. Por quê? As sensações e as percepções dos espíritos não são iguais. Então, tudo vai depender do estado de agregação que esse objeto tornou. Por quê? Uma criação, assim como o fenômeno de aparição vai depender do grau vamos dizer assim, de densidade molecular entre aspas, né? Dessa aparição. Então, uma aparição, dependendo da aparição, todos os encarnados podem ver. Dependendo da aparição, alguns encarnados podem ver e outros não. E dependendo da aparição, somente os médiuns videntes podem ver. Por quê? Se a aparição for tão tênue, que não chega a ferir a nossa retina, somente a visão espiritual vai poder observar. Por isso que existem infinitos graus de aparição, assim como também vão existir infinitos graus de materialização, entre aspas, das criações fluídicas. Se existem diferentes graus, os espíritos mais atrasados, algumas dessas criações ele nem vai ver. Por quê? Porque escapa às suas percepções. Eles vão ver as criações mais densas, as criações mais materiais. Então, isso também é uma questão muito interessante. Jorginho, para comentar um pouco aí que você trouxe, os espíritos, né? Isso é interessante porque se ele movimenta o fluido a partir da vontade, né, e do pensamento, então, voltando à primeira questão que você trouxe, da aparência que os espíritos têm na erraticidade, né, quando desencarnam. Muitos espíritos, às vezes, se apresentam para determinados médiuns, né, com aparências horripilantes, horrorosas, de meter medo. E a pessoa, às vezes, um médium iniciante, ela não tem conhecimento, não tem informação sobre a mediunidade, e a pessoa fica aterrorizada, né, com a visão que ela está tendo. E, às vezes, até muitos médiuns que já são, vamos dizer assim, já têm algum conhecimento doutrinário. Caiu, né? Valéria. Caiu o áudio, está sem áudio, Valéria. Mas tá, eu consegui pegar o que você está falando, depois eu vou tentar ver isso aí. O que acontece? Eu tive uma experiência nesse sentido. Uma vez eu estava numa reunião mediúnica e eu estava assim, de frente, no meio da reunião, de frente para a porta do centro. E eu vi chegar assim, um espírito. E olha, preste atenção na cena, né? O espírito chegando. O espírito tinha pé de bode, tinha rabo, tinha chifres, tinha moazão, aquela asa gigante, assim, muito grande, assim, vai ter uns 2,5 metros de morcego, ok? Uma aparência assim, olho de cobra, né? E ele veio andando assim, todo. E quando os espíritos me fizeram ver aquilo para eu me preparar, e eu tive a oportunidade de dialogar com esse espírito. E eu fui dialogando, ele veio com aquela conversa, blá, 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 blá. No final de tudo, que ele percebeu que ele não ia, vamos dizer assim, conseguir manter aquela sugestão, que, na verdade, quando ele apresenta assim, ele quer sugestionar o medo, o pavor, etc. Quando ele percebeu que não ia acontecer nada, depois de um certo tempo, ele foi embora. E ele foi embora com uma aparência de um ser humano normal, igual a todos. Então, se eu sou uma pessoa impressionável, eu ia, né, se eu acreditasse no mito do demônio, dos espíritos, né, se eu ficasse muito preso a esses romances que dão valor ao mal, etc., eu ficaria muito sugestionável ali, poderia até não dormir direito, porque a imagem realmente era uma imagem chocante, que ele era grandão, com asão, rabo, pé. Eu falei,
É o capeta, chegou. Chegou o capeta aqui, não é? Mas não, era uma criação fluida. Então, ele queria ficar com essa aparência, né? Então, isso causa um temor, né? O André Luiz, ele relata lá no livro Libertação, né? Que eles estavam lá, aquelas almas cheias de culpa, eles apenas vão manipular a culpa, né? E aí tinha um trono, e as pessoas esperando, vem chegar o julgador, e ele vinha numa espécie de nuvem, e aí se materializava ali, entre aspas, né? Se formava ali, e as pessoas, né? Caramba, vai julgar a gente. Por quê? Porque aquelas pessoas estão mais preocupadas com a punição dos erros que elas cometeram, e não têm conhecimento das criações fluídicas. Então, elas vão ficar impressionáveis, assim como outros vão aparentar anjos, outros vão aparentar sacerdotes, como se fosse ser sacerdote fosse alguma coisa de ser superior. Ser sacerdote é uma função, assim como ser balconista, assim como ser advogado. Do ponto de vista espírita, isso não significa nada. Do ponto de vista espírita, o que valoriza, o que vale é o progresso intelectual e moral do ser. Então, existem sacerdotes anjos, existem sacerdotes canalhas, existem balconista anjo e existe balconista canalha. Então, mas essa questão da imagem, da aparência, ela chama muita atenção, principalmente para nós que somos materiais. E os espíritos utilizam isso. Utilizam tanto de forma consciente, como eu falei, também de forma inconsciente. Às vezes ele criou aquele objeto, aquele ambiente, muito mais do que um objeto, é um ambiente, e ele vive naquele ambiente. A professora, a médium, né, Dona Ivone, se eu não me engano, no livro Recordações da Mediunidade, ela conta de uma história de um espírito que ele vivia na erraticidade. Ele era descendente de escravo, ele tinha sido escravo, na erraticidade, na sua casinha, e ele tinha a casinha dele lá, num sítiozinho pequenininho, com sua horta, e a vida dele era ficar na casa, na horta, e os espíritos foram conversando, depois de muitos meses, dialogando, chegaram à conclusão ali para ele, e conseguiram tirar ele daquele estado. Mas ele vivia feliz ali, porque o objetivo do sonho da vida dele era ter a casa, uma hortinha, e o trabalho dele, e para ele estava feliz. Claro que isso são ilusões, são criações fluídicas, que é um reflexo de espírito de terceira ordem, onde a influência da matéria sobre o espírito, então ele vai criar de acordo com seus referenciais. Então, essas são as criações fluídicas. Essas criações fluídicas, elas podem também ficar aparentes e tangíveis para nós encarnados. Isso também é interessante. Dependendo da modificação da estrutura molecular desse objeto, ele vai poder até se tornar visível aos encarnados. E vai até ferir a nossa sensibilidade, como, por exemplo, o Kardec usa lá o exemplo do rapé. Rapé era aquela substância que as pessoas cheiravam não existia cocaína, mas tinha um rapé lá naquela época, né? Dava aquela cheiradinha. No século XIX, para poder ficavam espirrar. legais lá. Então, os espíritos, Kardec fala sobre isso, que eles poderiam criar esse rapé para o encarnado, e quando o encarnado cheirasse, ia, de repente, até espirrar. Por quê? Porque ele vai ferir a sensibilidade dos nossos sensores do corpo. A diferença é que é um objeto fluídico. Imagina que eles criassem algum objeto que poderia parecer com alimento. Nós iríamos ingerir, sentiríamos ele, vamos dizer assim, pela sensibilidade, ativar, né, em nós como as sensações, só que nós não vamos ficar saciados, porque aquele é um objeto fluídico. Então, o objeto ele pode ter vários estados de agregação, e esse estado de agregação vai depender da necessidade, do objetivo, do grau evolutivo dos espíritos. Por isso que
nós vemos muitos relatos, principalmente de espíritos de terceira ordem, quando relatam sua vida no mundo espiritual, eles relatam o quê? Todos os seus referenciais são materiais. Então, para esses espíritos, eles vão criar o quê? O que um espírito gostaria de viver? Ah, eu queria ter minha casinha, com um jardinzinho, com uma ruazinha bonita, com uma cachoeira, com isso, com aquilo. Então, os espíritos criam essas coisas e vivem ali. A maioria desses espíritos, é natural, dada a sua expectativa, eles vivem ali quase que uma saudade da sua vida material. Por isso, eles criam tudo com referência aqui da Terra. Se você observar a narrativa do espírito, parece que ele está encarnado, porque ele fala tudo de forma material. Mas por quê? Porque é um espírito de terceira ordem. E ele vai criar o seu ambiente mínimo, isso aí estou falando dos espíritos que têm um mínimo do mínimo do mínimo de equilíbrio. Porque os que estão no estado de desequilíbrio, eles continuam criando. A diferença é que um espírito desequilibrado, suas criações serão totalmente desequilibradas. Aí a gente vê também o outro lado, o espírito criando aves agoreiras, morcegos, lamaçal, árvore podre e todas essas coisas que vêm da onde? Da sua própria mente. A sua mente culpada cria esses objetos e ele vive ali, assim como o outro que vivia na hortinha, o outro vive no lamaçal. E ele vai criar uma roupa rasgada, ele vai achar o quê? Eu já estou um tempo na erraticidade, minha roupa já deve estar rasgando. Só o fato dele pensar que aquela roupa está velha, a roupa já começa a rasgar. Por quê? Porque é uma roupa fluídica, é um reflexo do pensamento dele. Então, isso é a questão das criações fluídicas. Também, essas criações, elas não necessariamente se tornam um objeto. Elas podem também ficar puramente no perispírito, como em forma de imagem. Um exemplo, imagina que eu estou aqui refletindo, nossa, vou dar um copo d'água para Valéria. Eu, na minha mente, eu já me imagino dando um copo de água para Valéria. No meu perispírito, pode ter a imagem, a minha imagem, dando a Valéria. Então, alguém fez uma pergunta, então deixa eu ver aqui no chat. Cadê? Quem queria fazer? Tamiri, Jorginho, essas criações fluídicas dos espíritos podem nos ferir os encarnados? Entendi bem essa parte? Então, nos ferir no sentido de sensibilidade. Né? Então, exemplo, um objeto, alguém criou um lenço. Se passar na minha pele, vai ser sensível. Agora, se ele vai criar uma faca para poder me matar, isso não é permitido. Ele pode criar uma faca? Pode. Ele pode usar essa faca para me ferir de uma forma... não pode. Isso não é permitido. Está fora das leis. Quando fala fora das leis, isso é, Deus não permite que os espíritos façam isso. Um exemplo, os espíritos podem criar uma substância salutar para alguém que esteja doente, etc. Os espíritos podem criar o veneno? A forma de criação seria a mesma. Mas por que não? Porque que aí os espíritos interfeririam de uma forma que Deus não permite. Deus não permite que os espíritos interfiram nesse sentido maligno de ferir, de matar o outro. Então, essa criação, ela pode existir, mas não ao ponto de ser aplicável a um ser humano. Né? Então, ele poderia criar um veneno? Poderia. Ele poderia ministrar esse veneno encarnado? Não poderia. São duas coisas diferentes, que Deus não permite. Né? Então, isso é uma questão interessante. Então, quando eu estou lá, voltando à questão do pensamento, quando eu penso em alguma coisa, caramba, eu vou botar a camisa do Flamengo, esse meu pensamento ele pode se refletir no meu perispírito e alguém vai ver, caramba, você está pensando na camisa do Flamengo, né? Ah, por quê? Eu estou vendo aqui a camisa do Flamengo no teu corpo.
E se alguém pudesse fotografar, viria o Jorge com a camisa do Flamengo. E o Kardec chamou isso de fotografia do pensamento. Então, se eu pudesse fotografar, eu poderia fotografar tanto os objetos materiais criados pelos espíritos, quanto também esses reflexos que a minha mente cria e que se reflete no meu perispírito. Claro que isso não é uma lei no sentido geral, porque os espíritos mais evoluídos, eles têm o seu perispírito tão mais etéreo que nós não podemos captar esses pensamentos. Claro que aqui nós estamos falando do ponto de vista material. Agora, pensamento a pensamento também são transmitidos, sem a questão da imagem. Estou falando que a imagem pode se refletir no perispírito e pode ser vista. Então, o espírito que está na mesma faixa ali evolutiva poderia ver esse pensamento, ou os que estão acima. Mas nos espíritos mais evoluídos, ele não veria esse pensamento. Ele poderia ouvir, pensar, mas não conseguiria captar esse pensamento. Então, são duas coisas diferentes, né? E mesmo entre os espíritos, às vezes, para captar o pensamento dos espíritos mais evoluídos, alguns têm dificuldades. Então, um exemplo, um espírito muito evoluído que fosse trazer uma informação para um médium. E aí, o espírito, às vezes, ele quer trazer essa informação por outro espírito. Ele teria que ter um intermediário entre um e outro para poder passar para o médium. Por quê? Porque não é... Às vezes a gente entende assim, que os pensamentos são uma coisa muito fácil, que as relações no mundo espiritual são muito fáceis, porque todo mundo é espírito, e não é assim. Os espíritos inferiores têm muitas dificuldades, dificuldade de pensamento, dificuldade de deslocamento e tantas outras coisas. Então, quando a gente vê essa criação, né, principalmente o espírito, ele está muito, foi muito condicionado a ter uma visão do mundo espiritual de acordo com os relatos desses espíritos de terceira ordem. Mas esses relatos mostram que esses espíritos são bem atrasados mesmo. Eles estão no limite do equilíbrio. Então, eles vivem ali com casinhas, com não sei o quê, mas os Kardec, os espíritos, dizem que isso é um suplício. Por quê? Porque eles criam esses objetos porque eles desejam viver a matéria. Se fossem espíritos altamente evoluídos, não precisariam dessas criações materiais. Eles viveriam uma outra história, ok? Então, façam pergunta, gente. Vocês vão ficar aqui igual um papagaio aqui. Eu vou perguntar e comentar ao mesmo tempo, né? Isso. Porque a questão, assim, às vezes as pessoas se apegam. A nossa relação com a vida material, ela é uma coisa muito intensa. Então, a tendência nossa é reproduzir essas coisas que a gente pensa, que a gente imagina, quando a gente vai para a vida espiritual, na erraticidade. A nossa tendência é criar isso daí. Como o exemplo que você trouxe do livro lá, né, da Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade, que era aquele livro mesmo, e ela fala do cidadão lá que vivia na casinha, né? Inclusive, os animais que ele tinha lá, ele tinha galo, tinha uma porção de coisas. Só que os animais que ele tinha lá era a criação da mente dele, do pensamento, né? E aí a gente vê as literaturas mediúnicas contando que tem aeróbus, contando que tem carro, avenida, etc. Tal, uma cidade na vida espiritual, né? E aquilo ali é uma criação mental dos espíritos, a partir dos seus pensamentos, atuando sobre os fluidos. Claro que cada um dentro do seu conhecimento acerca dessa manipulação de fluidos na vida espiritual. Assim como o umbral, né? O Jorginho falou do bode lá que ele viu, do capeta. Ah, meu Deus do céu! É o capeta, né? O capeta não, é o espírito que se apresenta, né? Como se apresentam para as crianças, para aterrorizar as crianças também. Crianças que têm mediunidade, certos espíritos se apresentam a elas com aparências horrorosas e tenebrosas. Por quê? Principalmente se for um inimigo de uma vida passada, né?
encontrou, vai aterrorizar o moleque a vida toda. E, por conseguinte, a família, a mãe, todo mundo vai ficar doido. Porque você não sabe que a criança é médium, né? Porque a mediunidade ela pode aparecer na infância também. Vai ficar todo mundo maluco, vai achar que a criança é doida, a família vai ficar doida, vai ficar todo mundo desesperado por conta disso, né, Jorge? Exatamente, isso mesmo. E é uma coisa interessante assim que a gente observar que não basta, isso é uma consequência moral muito importante. Não basta você saber que existem essas coisas, ok? Então, para você escapar desse nível, você tem que viver na Terra fora desse nível. Uma coisa é você saber que é uma criação fluídica, que não é necessário, que são espíritos de terceira ordem, muitos ligados a coisas materiais. Outra coisa é você não ser isso. São duas coisas diferentes. Então, você está lá, está no mundo espiritual. Então tem casinha com númerozinho, com carrinho, com não sei o quê. Os espíritos estão ali sonhando com a vida material. Tem até um caso lá do espírito que conta que tinha dois espíritos que estavam lá e eles queriam casar logo, mas estavam doidos para reencarnar, para consumar o casamento. Isso é, o pensamento deles era muito material ainda. Isso está no livro, não estou inventando, não. Então, por quê? São espíritos muito materiais. Então, a realidade deles é essa. E não adianta ele querer ir para um mundo menos material, porque aí ele ficaria como um cachorro que caiu do caminhão de mudança. Se todos os seus referenciais são materiais, não adianta você querer viver a vida espiritual. Por isso que o Kardec chamou isso de vida espiritual intermediária, que não é ainda a vida espiritual. Que a vida espiritual é a vida do espírito. Aí a gente vai estar lá, igual aquelas respostas do livro dos espíritos, lá o espírito pensa, o espírito vê, né? Mas isso aí é um nível um pouco mais além. A maioria dos encarnados, eles passam por um período de perturbação grande, com as sensações de fome, de frio, de sono, e todas essas coisas, elas estão ligadas aos espíritos de terceira ordem. E eles criam isso porque é um suplício. Se eles não viveram a vida material, a vida espiritual, vai querer viver de pronto no mundo espiritual? Não vai. Vai buscar essa referência. Assim como, naturalmente, quem tem uma vida social agitada, ela está lá no isolamento social, aquele isolamento social para ela é um tormento. Por quê? Porque o seu referencial é aquela troca ali social. Então ela fica perdida, assim como ficariam perdidos esses espíritos num nível evoluído um pouquinho melhor, onde esses referenciais não estão mais. Então, naturalmente, a gente tem que dar o desconto nas narrativas de entender o nível desses espíritos. Não é o nível ainda desse desequilíbrio de ficar criando monstros de pé de bode, mas ainda estão ali querendo mesmo alimentar ainda seus desejos materiais. Aí vai narrar que estava com fome, que teve sopa, que teve não sei o quê, que teve cama. Por quê? Porque é disso que eles vivem. Se a pessoa só vive para a matéria, naturalmente ela vai criar coisas materiais para poder ter o mínimo. Né? Imagina você, vou para o campo, aí tem aquele seriado, né? Reality show, Largados e Pelados. Você vai ficar largado e pelado lá na floresta, sem nada. Você vai enlouquecer, né? Você quer o quê? Quer ter a casa, quer ter as coisas lá, o seu referencial. É a mesma coisa dos espíritos. Você desencarnou, naturalmente, você vai querer buscar esses referenciais. Agora, quando perguntado, essa aqui é a questão interessante. Quando perguntados, eles vão responder de acordo com o conhecimento deles. Então, se você perguntar, de onde vem essa roupa? Essa roupa eu comprei lá no Ministério da Leves, onde vende roupas assim, a preço de custo, não sei o quê. Quem fez essa comida? Olha, foi fulano de tal que fez em tal lugar. Ele vai responder de acordo com o conhecimento dele. Por quê? Porque é normal, né? É igual você chegar para um médico, a criança está com a dor, que dor é essa? É dor assim,
ela não sabe explicar, então ela vai dar vai dar uma forma de explicar. Os espíritos fazem a mesma coisa. Por isso que eles vão usar a expressão fome, vão usar a expressão frio, vão usar a expressão sono. Não é a mesma coisa de encarnado, mas eles vão usar essa expressão porque é uma forma da gente tentar explicar, dele tentar explicar para a gente algo que a gente não entende. Foi o que eu falei da outra vez com uma questão da acerola, né? Assim que as pessoas começaram a comer acerola aqui no Rio de Janeiro, ninguém sabia como é que era. Então, como é que é o gosto da acerola? Ah, assim, lembra goiaba com laranja, com tangerina. E, na verdade, a acerola é acerola, mas a gente só sabe que a acerola é acerola depois que a gente prova a acerola. Então, é a mesma coisa as questões espirituais. Isso é um suplício. Viver ali querendo... imagina, né? É igual televisão de cachorro, né? A pessoa fica ali vendo as coisas materiais, criando as coisas materiais, sem poder satisfazer seus desejos materiais. Isso é uma questão importante. Então, todas as vezes que a gente vê relato, mesmo dos médiuns, sobre essas questões fluídicas, a gente tem que entender e contextualizar. Então, eu fui no mundo espiritual, lá em Emancipado, e vi um hospital assim, assim. Então, se você viu um hospital, por quê? É possível que isso possa ser uma projeção da sua mente de que está num lugar onde é um hospital, ou pode ser também uma criação dos espíritos. Por quê? Porque os espíritos, num nível intermediário, para ajudar esses mais desequilibrados, eles vão criar ambientes que vão repercutir moralmente, pelo menos psicologicamente, neles, para que possam ajudá-los melhor. Então, o espírito, ele desencarnou, está cheio de problemas, cheio de remorso, cheio de arrependimentos e cheio de tormento na sua mente. E aí você leva ele para um lugar onde você projeta uma imagem calma, uma imagem, você cria aquele ambiente que aquilo já dá um impacto positivo nele. E a partir daí você vai dialogar para poder... Aí vem o esclarecimento. Depois que ele se equilibra, você vai esclarecer ele a respeito. Então, não adianta também, isso é importante, às vezes está na reunião mediúnica, o espírito, não, porque eu estava numa lavoura, aí não existe lavoura no mundo espiritual, que história é essa? Porque o livro dos espíritos, não sei o quê, aí não adianta, o espírito vai se retrair, vai embora, e você não vai atingir. Então, você vai dialogar de acordo com o nível dele. Você entende o que são as coisas. Você entende, mas você tem que saber levá-lo, por isso que é o pedagogo, né? O pedagogo é o que leva a criança. Então, você tem que aprender a levar ele daquele estado total de sensação, percepção material e de conhecimento todo limitado ao entendimento. Esse entendimento é um processo. Então, da mesma forma que o espírito que chegou com pé de bode, não adianta chegar, porque segundo o laboratório do mundo invisível, está escrito que não sei o quê, não adianta. Né? Então, a gente vai conversando, o espírito vai abandonando aquelas ideias e ele mesmo volta ao seu estado normal de ser humano. Então, por quê? Porque você vai induzir os pensamentos nele, mas os pensamentos são dele. Não adianta você dizer para alguém, olha, esse óculos que você está não existe. Existe, ele criou. Se ele criou, ele existe. Ele vai tocar no óculos e você vai dizer que não existe? Então o espírito chegou lá, criou um cachorro no mundo espiritual, porque o mimoso, eu amava o mimoso, e tá com o mimoso lá. Você, não, isso aí não existe, é uma criação fluídica. Claro que ele existe, eu toco ele até lá, te faz au, como é que não existe? Então, você vai fazer o quê? Não adianta falar do mimoso. Traz ele para o equilíbrio e depois ele vai, com o tempo, entender que aquilo é uma criação fluídica. Então, isso é uma questão muito importante da gente entender que tudo que o espírito vive é uma realidade. E não adianta você querer chocar a realidade do espírito. É importante a gente saber trabalhar com isso. Então, assim também são as colônias espirituais retratadas em nosso lar. Sim, nosso lar é uma região de espírito de terceira ordem, bem atrasados. São espíritos muito atrasados,
que conseguiram um mínimo de equilíbrio para poder criar um ambiente ali mais ou menos fraterno. E mesmo assim, o próprio André Luiz conta lá que eles já fizeram rebelião por causa de comida, comida, que o governador lá teve que trancar as pessoas em calabouços. Mas espera aí, calabouço? O livro dos Espíritos diz que o Espírito vai e que nada é matéria. Não aos espíritos. Mas um espírito de terceira ordem, se você criar uma jaula fluídica e colocar ele lá dentro, ele acha que não vai sair. E dependendo do estado fluídico dele, ele fica preso ali mesmo. Por quê? Porque é o estado dele. Igual uma vez me chamaram, olha, Jorge, você quer fazer uma cirurgia espiritual? Eu falei, quero, ué. Mas o quê? Vai fazer bem? Vai, tá. Então, olha só, meia-noite você coloca branco, porque vai vir um médico do espaço, meia-noite, e deixa a porta da sua casa aberta para o espírito entrar. E aí eu pensei, mas se esse médico precisa da porta, esse médico espiritual precisa da porta para entrar, então ele não é tão espiritual assim. Então eu vou ficar com os médicos da Terra mesmo. Então, mas por quê? Porque aquele espírito, ele acha que precisa da porta para entrar. Então, a gente vai ver isso. Isso é uma questão, essa relação do mundo espiritual, ela não é você sair do mundo encarnado para o livro dos espíritos, onde o pensamento é dos espíritos, o deslocamento com a velocidade do pensamento. Isso não é assim. Jorginho, Oi, olha só. Às vezes, na reunião mediúnica, né, a gente atende alguns espíritos que dizem o seguinte: vocês me trouxeram para cá, eu estou todo amarrado, você não está vendo como eu estou todo amarrado? Aí a gente conversa com ele que, na verdade, ele não está sendo amarrado. Quer dizer, a maneira que ele vê, quando você falou dessa questão do calabouço, né, que criou a imagem e tal, né? Da mesma forma, você cria a imagem que o cara está amarrado, porque na amarrado ele não está. Ele está sugestionado por uma ideia, né? E está, vamos dizer assim, recebendo uma ação dos fluidos sobre ele. Mas, e aí ele se crê e se vê e se imagina daquela forma, né? Assim como eles guardam também como se diz, a memória do momento quando eles desencarnam, muitas das vezes torturados, queimados, né? Faltando parte eu estou sem a perna, eu estou sem o braço, eu estou assim. Na verdade, não está. É a imagem que ele faz de si mesmo diante do momento que ele passou por aquele sofrimento, e aquilo fica muito forte na memória dele, né? Na mente. E aí ele reproduz essa aparência, porque ele se crê assim, ele se entende assim. Perfeito, isso mesmo. Muitas vezes ele vai para aquele ambiente ou porque ele foi atraído pelo pensamento dos encarnados que estão ali, ou pode ser também até um outro espírito, o seu anjo da guarda, ou outro espírito que vai trazê-lo, e como a autoridade moral é irresistível, ele se sente como que imobilizado ali, como está até na Revista Espírita de 1869, se eu não me engano, ele se sente imobilizado. Ora, o que imobiliza as pessoas? Para ele, vai ser uma corrente, vai ser uma corda, e ele vai dizer que está amarrado. Por quê? Ele vai dizer aquilo que é a forma que ele tem de expressar o estado dele. Ele vai falar, não, segundo a autoridade moral irresistível, a ação fluídica de um espírito superior sobre... Não, ele vai pensar, estou aqui preso, estou amarrado, vocês não querem que eu vá embora, etc. Por quê? Porque é a forma que ele tem para responder. E assim, esses espíritos respondem todas essas coisas a esmo, porque eles não estão preocupados ali com conhecimento. Então, nós espíritas, a gente estuda a doutrina espírita, que são as leis naturais, para poder saber o que é. Agora, nosso objetivo é trazer o estado onde eles estão até esse o que é. Não é uma coisa simplesmente mágica, é um processo. Às vezes pode levar dias, pode levar meses, pode levar anos, pode levar décadas. Depende do espírito, o quanto ele é tenaz em ficar naquele pensamento. Então, essas narrativas, por mais que o espírito crie todo um argumento para dizer que aquilo é maravilhoso, aquilo não é maravilhoso.
Você viver num nível onde todos os referenciais são materiais no mundo dos espíritos, isso não é o modelo que nós devemos buscar. Nós devemos buscar estar num nível bem superior, como Kardec fala. Voltar para a Terra não é mérito nenhum. Desencarnar e reencarnar na Terra não é mérito nenhum. O mérito é a gente desencarnar e ir para um mundo melhor. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é ficar na Terra e escapar, né, do exílio. Não, escapar do exílio é aquele que tomou bomba em tudo. Né? Quer dizer, ser exilado é o cara que tomou bomba em tudo, é o cara que foi expulso da escola, é o que errou, conseguiu errar tudo. Esse é o que não vai conseguir ficar na Terra. Agora, o nosso objetivo não é ficar na Terra. O objetivo é conhecer essas leis, aplicar essas leis na nossa vida para a gente ir para um mundo melhor. Esse é o objetivo da doutrina espírita. E às vezes, não, eu não sei se eu fico. Não, a gente não pode ter esse pensamento pessimista. Tem que ter o pensamento positivo, como diz Jesus. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. É para frente, olhar para frente. Ter o referencial desses espíritos. E entender que esses espíritos mais atrasados, eles podem estar nessa situação. E nós mesmos, por mais que nos enganemos, nós podemos nos encontrar mais ou menos nesse estágio, né? Só se escapa desse estágio vivendo mais a vida espiritual do que a vida material. Não basta simplesmente conhecer o livro dos espíritos. Vai ajudar, porque você vai saber que aquilo é uma criação fluídica. Então você não vai ser engambelado por outros espíritos, você vai conhecer a sua situação e vai trabalhar para escapar dela. Agora, isso não é mágico, não é simplesmente conhecer e sair. É conhecer, aplicar na sua vida para poder sair. Então, todos esses objetos que nós vemos, tanto animados quanto inanimados, são criações fluídicas, que pode ser tanto de aparência de animal, como pode ser de aparência de mobiliário de modo geral. Tudo isso são criados pelos espíritos. E essas criações vão refletir o estado íntimo de cada um. Então, os espíritos, eles criam de acordo com o seu estado íntimo. Não tem essa ideia também de, eu vou imaginar um lugar lindo, assim, assim, assim. Se seu estado íntimo não é assim, você vai criar de acordo com o seu nível. Tá? Não é você simplesmente jogar pó de pirlim-pim-pim e se transformar num mundo maravilhoso. Não, se você é resmungão, mau caráter, preguiçoso, etc., você vai para o mundo de mau caráter, preguiçoso, resmungão, porque é o seu nível, o seu mundo íntimo. Então, esse nosso lar, né, é uma narrativa de um espírito de terceira ordem que se relaciona com espíritos de terceira ordem, e se você fizer uma análise de todas as falas daqueles espíritos ali, todos, do governador ao outro, todos são espíritos de terceira ordem. Isso não é demérito nenhum. Né? Cara, é demérito quando a gente se compara com os bons espíritos. Mas ser de terceira ordem, tem muitos espíritos de terceira ordem que são pessoas boas, fazem coisas boas. Né? Nós nos buscamos ser pessoas boas. Um dia seremos bons espíritos, que é diferente. Então, se você já é uma pessoa boa, isto é, não está, né, já buscando o mal, você já vai estar na erraticidade num nível um pouquinho melhor. Então, não vai precisar de estar num nível tão materializado. Mas as criações vão estar de acordo com o seu mundo íntimo. Isso é uma questão importante. Então, quanto mais você vai evoluindo, menos referencial material. Ora, como é que os espíritos podem trazer a narrativa das coisas que eles vivem, os bons, se não há nenhum referencial para a gente? A Heloísa... Tem uma pergunta aí, Jorginho. Vem para a gente. Da Elo, espera aí que eu vou ler aqui. Jorge, eu li na Revista Espírita que um espírito, a uma certa hora da noite, fazia com que todos ouvissem sons de tiros. Também é uma emissão fluídica, não é? Então, é uma criação fluídica no ponto de vista da manipulação
dos fluidos. Dos fluidos, se torna uma manifestação física. Essa manifestação física, né, se for, vamos dizer, no estado mais grave, mais denso, ela vai ferir as retinas de todos os encarnados. Mas essa manifestação ela pode ser tão sutil que somente alguns médiums poderiam perceber. Então, alguns encarnados podem não perceber, enquanto outros podem perceber. Então, a gente tem que ter a certeza de qual é o fenômeno e de quem estava naquele ambiente para saber como eles perceberam. Pode ter tanto, do ponto de vista puramente material, ao ponto de tocar um piano. Eu acho que tem alguém querendo falar, é o Lucas. Lucas, pode falar. Eu queria saber que se essas manifestações elas dependem de uma ação de um médium no ambiente, dando fluidos para que essa manifestação ocorra, ou se os espíritos, em certas ocasiões, podem fazer ela ao bel prazer deles, sem precisar de nenhum fluido de um médium, sem precisar que um médium doe seu fluido para isso. Excelente pergunta, excelente pergunta. Oi? Porque eu estava pensando muito sobre isso, sobre como é que os espíritos manipulam esses fluidos e como eles são sentidos aqui no mundo aqui no mundo material dos encarnados. Se necessariamente precisa ter um médium no ambiente doando seus fluidos, ou se eles podem utilizar dos fluidos mesmo do ambiente de outras pessoas para fazer isso, sabe? Então, para que seja patente ao ponto das pessoas poderem observar fisicamente, vai precisar de uma doação de um encarnado, de um fluido do encarnado. Esse fluido a gente vai chamar de médium, que pode ser alguém do ambiente ou alguém das redondezas que vai doar esse fluido para que tenha manifestação. Quando é de espírito para espírito, não precisa dessas manifestações, porque só as criações fluídicas, por si só, já são capazes de ferir a sensibilidade deles. Então, quando for algo patente, material, precisa de um médium. Por quê? Porque o fluido do encarnado ligado ao corpo é mais material. E esse fluido mais material é que vai possibilitar do espírito fazer essa manifestação física, como tocar, como sentir, como colocar a mão na vela lá para aparecer uma mão, ou mover algum objeto. Então, essas questões são mais materiais. Vai precisar de um médium encarnado para isso. Quando é a questão somente dos espíritos, não precisa. Tipo, de um médium ostensivo ou somente uma pessoa encarnada doando fluidos? Não precisa ser médium ostensivo, não. Pode ser qualquer um que tenha no seu organismo a predisposição a fazer essa doação. Então, naturalmente, fez a doação, os espíritos manipulam. Pode ser o consciente, facultativo, ou pode ser inconsciente. A pessoa nem sabe que está doando aquilo. Aí, nesse caso, Jorginho, seria utilizado, nesse último caso que você falou mais patente, né? Seria utilizado o fluido do perispírito, desse espírito, somado ao fluido desse médium, certo? Isso, exatamente. A parte material vai vir do encarnado, e o espírito vai combinar os seus fluidos e vai manipular isso para que seja perceptível ao nosso organismo físico, né? Nossa retina, nossos olhos, nosso tato. Então, isso vai ficar material. Vai precisar desse fluido material. Quando é somente de espírito para espírito, não precisa disso, ok? Tudo bem aí, gente? Tudo bem. Eu queria retornar numa questão, não sei se tem alguém, eu acho que não tem ninguém na fila, se tiver pode falar, gente. Eu queria retornar naquela questão que você falou lá da Tamires, sobre quando você respondeu sobre se é possível, né, que os espíritos criem emanações fluídicas que possam nos ferir. E você respondeu que não, porque isso é contrário à lei de Deus, né? Eu queria saber se é conhecido esses mecanismos que impedem essa ação contrária aos encarnados, porque uma vez que é possível fazer, como por exemplo, criar fluidicamente uma faca, né, ou um veneno, mas não poder administrar, né, causar uma ação sobre isso, quais os mecanismos que são feitos sobre isso e qual é essa relação com o livre-arbítrio do espírito, por exemplo?
Essa pergunta é muito profunda, né? Porque, assim, a gente vai entender por que Deus criou essa lei de modo geral. Imagina o seguinte, nós, espíritos de terceira ordem, ok? Eu desencarno, o Matheus comprou o meu computador e não me pagou. Se eu pudesse, eu dava-lhe uma facada nele. Aí eu morro de raiva, tenho um ataque cardíaco. Se eu pudesse criar uma faca e te dar uma facada, esse mundo, como diria o Gandhi, né? Olho por olho, ficaria todo mundo cego. Então, de modo geral, Deus não permite. Não que as ações fluídicas não possam matar. As ações, dependendo das ações fluídicas, ela pode matar. Um exemplo, uma possessão, uma obsessão muito prolongada, os fluidos malsãos vão ficar tanto tempo com aquele encarnado que vão começar a trazer desorganização àquele corpo. E aquele corpo pode chegar a falir e ele morrer. Mas não é uma ação direta, uma ação má do espírito assim, eu matei fulano. Isso é um processo que vai levando muitos anos, às vezes algumas encarnações de ligações ali. Mas uma coisa é o espírito chegar e criar uma faca, ou criar um veneno e aplicar no outro. Imagina um espírito maligno desses que passaram pela história da humanidade, se eles pudessem criar uma substância para matar os seus desafetos. A Terra não sobreviveria, né? Então, Deus, de modo geral, não permite que essas ações existam exatamente para que haja uma harmonia, né? Então, é nesse sentido. Um exemplo, o espírito ele pode criar, manipular os fluidos ao ponto de tacar uma pedra em alguém, acertar, vai fazer um galo. Outra coisa é pegar uma rocha ao ponto de acertar a cabeça da pessoa e a pessoa morrer. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque senão, né, a quantidade de espíritos de terceira ordem, imagina como é que a Terra seria um caos, né? Tem um relato na Revista Espírita de um espírito que ele vivia isolado numa casa e um cara chegou e falou, não acredito nesse negócio de espírito. E aí ele chegou lá e o espírito deu-lhe uma bufetada. Deu uma bufetada nele, ele ficou tão impressionado com aquilo que 2 dias depois ele morreu. Então, veja, ele morreu, mas não foi por causa da bufetada. Foi uma questão dele enquanto espírito, ficou impressionado com aquilo e de repente teve um ataque cardíaco, sei lá. Mas não que o espírito pudesse dar um tapa nele ao ponto de matá-lo. Porque senão, né, imagina, o desejo de matar, que é muito comum entre nós encarnados, seria uma coisa muito... A Terra perderia a harmonia, né? Porque temos mais espíritos maus do que espíritos bons. Então, Deus não permite de modo geral por causa disso. Mas... Jorginho, está todo mundo fulminado. Exatamente, né? O pessoal, se olhar, mata, né? Imagina. Jesus, aí não ia ser uma pandemia, ia ser um pandemônio, porque ia acabar com a ordem das leis naturais, né? Com o que está estabelecido. E todos nós precisamos encarnar para sofrer as vicissitudes da vida corporal. Então, por mais que aquele vil e abjeto seja crescido, ele precisa continuar passando pelas vicissitudes da vida corporal. Então, você não pode para um, não pode para nenhum. Quando o Erástico fala que não pode, ele não explicou isso que você quer saber, qual é o mecanismo. A gente entende assim, de modo geral, por causa das consequências, né? Da mesma forma que Deus também poderia nos criar perfeito, todos nós perfeitos. Por que ele não criou? Porque da vontade dele que não fosse assim. Ele queria nos dar o processo para chegar à perfeição. Claro que para nós, né, 1 bilhão de anos é muito tempo, mas para a eternidade não é nada. Então, se a gente está na perfeição há 50 trilhões de anos e olha para 1 bilhão de anos, 1 bilhão de anos não foi um segundo na nossa vida. Então, esse processo ele faz parte da vida. Assim como, se Deus colocou que não é possível, porque ele quer que todos os seres passem pelas vicissitudes da vida corporal para chegar ao seu termo, e não que os espíritos possam intervir dessa forma tão decisiva ao ponto de não existir uma questão moral, porque todas as questões relacionadas ao espírito, elas passam por questões morais. Então, exemplo, o cara que
que morreu depois da bufetada, foi uma questão moral dele. Primeiro, do orgulho dele de achar que não tem nada disso, e segundo, dele ficar impressionado com aquilo. Foi uma questão moral que o levou à morte. A obsessão prolongada, a pessoa não se livrou daquele problema porque foi uma questão moral que fez com que ela se deixasse submeter àquele estado por muitos e muitos anos. É uma questão moral. Quando um espírito pega uma faca e dá uma facada no outro, não tem processo moral nenhum envolvido. Então, simplesmente é uma ação. Então, Deus não permite por causa disso. Isso aí foi uma inspiração que chegou agora aqui. Então, essa questão, se não passa por um processo moral, não há crescimento. Se não há crescimento, né, então alguém chega, tá com uma pedra no outro, o outro morre, não gerou nada de útil. E a providência divina, que está totalmente atrelada à lei do progresso, ela só permite que as coisas aconteçam para o nosso crescimento. Então, todas as coisas que acontecem têm que acontecer para o nosso crescimento. Simplesmente um espírito chegar a agarrar no meu pescoço e me enforcar até a morte, né? Imagina, aí fica difícil, porque aí a guerra ia começar no berço, né? O espírito ia querer matar no berço, aí não dá. Né? Entendo assim. Se pude ajudar aí nesse sentido. Agora, outra coisa interessante também, quando os espíritos começam a falar desses níveis mais baixos, né? E o fulano de tal, ele subiu ao nosso lar, ele desceu aos abismos. Isso tudo são metáforas. São metáforas. Porque o espírito ele pode estar em várias regiões do espaço. Claro que as regiões mais, vamos dizer assim, mais equilibradas, elas são interditadas aos desequilibrados. Mas existem grupos de espíritos que vivem nos mares, que vivem nos polos, que vivem em vários lugares. Então, essa ideia de que desceu e subiu é mais metáfora, não é que é de todo errado, mas é mais metáfora do que... Então, a pessoa, igual uma vez eu vi um filme, né? As cadeias, as cordilheiras do mundo espiritual. Não tem cordilheira do mundo espiritual. Né? Não há fruta espiritual. Não tem fruta espiritual. Para existir fruta espiritual, teria que ter a semente espiritual, que ia ter que colocar na terra espiritual, que ia ter a germinação espiritual, e depois ia nascer a árvore espiritual, que ia dar o fruto espiritual. Isso não é assim. Então, de onde vem o fruto? Vem da mente do cara, que ele criou aquele fruto. É muito mais simples. Então, essas cadeias de montanha, pode ter cadeias de montanha? Pode, mas foi criação de alguém, ou de um grupo. Mas não que aquelas cadeias existem por elas mesmas. Então, quando você fala de abismo, você está falando num nível de desequilíbrio grande dos espíritos que criam esses ambientes tão desagradáveis para eles, alguns para poder se aproveitar desse ambiente desagradável, como eu usei o exemplo aqui do espírito com pé de bode, para poder impressionar, e outros porque é um reflexo mesmo do seu estado de... Né, a pessoa cometeu tantas atrocidades e ela se imagina na pior das hipóteses, então ela vai criar aquele ambiente e vai viver naquele ambiente. Mas eles precisam, dentro das suas limitações, dentro dos seus... passar por esse processo e por eles mesmos conseguir se libertar daquilo. Eles vão sofrer. Por isso que está lá quando o Santo Agostinho fala lá na Revista Espírita sobre a fome dos espíritos, sobre o sofrimento, ele está falando sobre isso. Quer dizer, o São Luís fala assim, São Luís não, Santo Agostinho. Sim, legiões de espíritos... Vou até compartilhar aqui para você, deixa eu ver. Compartilhar janela. Cadê? Tá aqui. Jorginho, também é o caso dos suicidas, né? O pessoal no movimento espírita tem uma coisa com a questão do que o suicida encontra lá do outro lado. E quando a gente lê o Céu e o Inferno, naquele capítulo sobre o suicídio, a gente observa inúmeras situações diversas, dependendo de como você mesmo acabou de falar agora, do que está dentro de cada um, né? Exatamente. Então, por quê? Porque isso é um mundo íntimo, né? Esse mundo íntimo, ele varia ao infinito.
Então, geralmente, as pessoas estão mais preocupadas em usar a pedagogia do medo, de chegar e falar, olha, vai assim, porque você vai sofrer, porque tem vermes corroendo, não sei o quê. É igual as pessoas, igual a gente fazia na época da igreja, porque os demônios têm caldeirão, não sei o quê. É mais a pedagogia do medo do que da educação. Claro que muitos daqueles que estão respondendo ali no céu e inferno, eles só conseguem responder porque tem o seu anjo da guarda ali insuflando o pensamento neles para que eles possam responder, porque tinha uma utilidade. Mas logo após a transmissão daquele pensamento, eles voltam para os tormentos deles. Né? Mas não é que todos os suicidas passam exatamente as mesmas coisas. Por quê? Porque nem todos os suicidas foram pelo mesmo processo. Então, vou continuar aqui lendo a mensagem aqui, que está lá na Revista Espírita, de 1868, A Fome entre os Espíritos. Vamos lá, olha o que o Kardec fala. Sim, legiões de espíritos continuam a vida corpórea, com suas torturas, suas angústias. Mas quais? Quais espíritos são esses? Aqueles que estão ainda muito enfeudados na matéria, para dela se destacar instantaneamente. É uma crueldade do Ser Supremo? Não. É uma lei da natureza inerente ao estado de inferioridade dos espíritos. E necessário ao seu adiantamento. Isso é importante. Ele vai ficar naquela tortura de querer sopinha, de querer caminha. Por quê? Porque aquilo é necessário para que ele aprenda pelas suas vicissitudes que ele deve buscar algo mais avançado, né? E aí ele continua. É um prolongamento misto da vida terrestre durante alguns dias, durante alguns meses ou mesmo alguns anos, segundo o estado moral dos indivíduos. Seriam bem-vindos para a taça. Aí ele vem falando aqui sobre o argumento dos antagonistas, que eu não vou entrar nisso. Eu vou pegar aqui onde está no vermelho. Aliás, não depende de cada um escapar a essa vida intermediária. Olha lá, questão moral. Depende de cada um escapar a essa vida intermediária. Veja que não é a vida espírita ainda. É uma vida intermediária, um prolongamento misto. Eles estão na erraticidade com todos os referenciais materiais, sonhando em aproveitar as coisas materiais, que não é, francamente, nem a vida material, nem a vida espiritual. E aí o Kardec, otimista como só, ele fala, os espíritas disto escapam naturalmente, porque compreendendo o estado do mundo espiritual, antes de nele entrar, se dão imediatamente conta da sua situação. Os espíritas aí, gente, entenda os bons espíritas, tá? Não é qualquer espírita, não. Uma vez uma pessoa falou, Jorge, você sabia que estão criando hospitais no mundo espiritual para os espíritas fracassados? Você sabia disso, Jorge? Olha só. Esse espírito que está precisando de hospital, olha o nível que ele está. Onde ele estava, meu Deus? Não leu o livro dos espíritos. Se você sabe que você é um espírito, que você precisa de quê? Do processo moral para alcançar a felicidade. Você não precisa de hospital, nem de pessoas vestidas de freira, ou pessoa vestida de enfermeiro ou de médico para te ajudar. Porque você sabe que os seus remédios são remédios morais. Não adianta. Então, por quê? Essa ilusão que foi criada, não é ilusão, né? Esse ambiente que foi criado para esses espíritos, mostrar que eles não aprenderam nada, nem do ponto de vista intelectual, do conhecimento, e nem do ponto de vista moral. Não estou dizendo que é impossível, não. Agora, é um nível... Que espírito é esse? É um espírito, né, de dificuldade, que não está precisando de criações fluídicas para estabelecer um mínimo de entendimento. Eu admito isso para cara que nunca ouviu falar de espiritismo. Eles são espíritas. Que espíritas são eles?
são aqueles... Deve ser aquele espírita que fica perseguindo os outros, que fica manipulando, que quer poder, que quer mandar nas instituições, etc. E esqueceu do essencial, pode ser. Mesmo esse, se tiver um mínimo de conhecimento, ele sabe que não precisa daquilo. Agora, se ele foi um espírita apenas porque achou bonito, mas não tem conhecimento, ele não vai escapar a isso, não. Quando Kardec falou, os espíritas escapam, os bons espíritas escapam. Porque o bom espírita está num nível superior de adiantamento moral. Agora, Jorge, você vai escapar ao nosso lar? Não sei. Eu espero trabalhar para não precisar de gente me engambelando com sopinha, né? Eu sempre gosto de contar a historinha lá do amigo que eu ficava na casa dele, que ele não gostava de comer doce de banana. Aí um dia a mãe dele fez doce de banana e deu para ele. E ele olhou para aquilo e falou, o que é isso? Aí ela falou, isso aí é chocolate. Aí ele comeu e achou uma delícia. Por quê? Porque na mente dele, chocolate é bom, banana é ruim. Ele comeu banana achando que estava comendo chocolate. Então, a questão da mente é isso. Se o espírito não tem um mínimo de progresso intelectual e moral, ele está sujeito a qualquer coisa. Então, se nós sabemos o que precisamos, né? Olha, Jorge, você vai para lá, vou te dar uma passagem para você ir para Bariloche no inverno. Né? Se você sabe onde é Bariloche e como é que é, não adianta você ir de sandália havaiana, camisa regata, porque você, né, vai passar dificuldade. Então, o que você tem que ir? Você vai para o Polo Norte? Bota a roupa do Polo Norte. Você vai para o mundo espiritual, o que precisa no mundo espiritual? Buscar viver as coisas do espírito. Aí você escapa a essa vida intermediária. Você já vai conseguir viver a vida do espírito, como aconteceu com a viúva Fulon. Quem puder ir lá nos Espíritos Felizes, lá no livro Céu e Inferno, a viúva Fulon desencarnou depois de uma vida de sofrimento, uma vida de torturas, né? E ela desencarna e os espíritos falam, olha, você não precisa mais reencarnar na Terra. Está vendo aquele planeta lá com um brilho semelhante a uma estrela? É para lá que você vai. Então ela vai viver a vida espiritual, enquanto outros vão ficar aqui vagando a esmo, como um cachorro que caiu do caminhão de mudança, não entendendo porque ele fala com as pessoas não falam com ele, ou no estado de perturbação. Então, as criações fluídicas, elas vão sempre refletir o estado íntimo de cada um. Como cada um aqui tem um estado íntimo diferente, suas criações serão diferentes. Mas, de modo geral, nós estamos na média, nessa escola, então a gente sabe mais ou menos o que esperar, né? Então, que a gente tem que aprender a observar as narrativas dos espíritos, dar o desconto, observando o nível intelectual e moral deles, para poder saber o que ele está, como ele está, e o que a gente pode esperar ou extrair desse ensino. Então, desses mesmos espíritos que falam de suquinho, de não sei o quê, tem lições morais importantes para a gente tirar, né? O espírito mesmo fala que viveu mais a vida material do que a vida espiritual. É por isso que ele está ali. Se ele vivesse mais a vida espiritual do que a vida material, ele não estaria ali. Estaria num nível maior. Então, essas regiões, como já tem vários livros que falam sobre isso, A Vida Além do Véu, né? E tantos outros livros, mostram o estado dos espíritos de terceira ordem. Mas não um pouquinho mais acima, também não estão tão longe disso, não. Então, a gente não pode também achar que a gente vai estar lá no mundo espiritual, no espaço vazio. A gente tem que entender o que a gente pode buscar para não se prender nas torturas do desejo da matéria e não se enganar com as criações fluídicas. Se eu entendo isso, já me ajuda bastante. Que aí eu já posso, a partir daí, saber o que eu espero. Se eu não me considerar a última bolacha do pacote, né, a última Coca-Cola do deserto, eu já sei mais ou menos pelas minhas tendências, eu sei mais ou menos o que eu vou encontrar. E sei que as criações fluídicas
vão estar nessa relação. Alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma pergunta? Vocês estão muito tímidos. Não sei se eu falo muito ou porque vocês estão tímidos. O pessoal está envergonhado, Jorginho. Acontece. Uma vez eu estava lendo um livro, olha só como que a narrativa dos espíritos de terceira ordem, eles são muito imaginativos. Então, o espírito disse que eles estavam foram eliminar os espíritos maus. E aí eles foram no mundo espiritual e tinha um prédio de espíritos maus. E para eliminar os espíritos maus, sabe o que eles fizeram? Jogaram uma bomba atômica no prédio, explodiu o prédio e acabou com o mal. Se isso fosse possível, a gente teria que ir lá no livro dos Espíritos e rasgar a lei de justiça, de amor e de caridade. Porque para acabar com o mal basta uma bomba atômica, né? Então para que progresso moral? Para que, né? Amar o próximo, não precisa de nada disso. Amar o próximo nada, é bomba atômica neles. Igual também ouvi uma vez, chip. Não, porque os espíritos maus estão colocando chip no perispírito dos encarnados para obsidiá-lo. Esses espíritos são muito criativos, né? Imagine se um chip pudesse mudar, né? Se um chip pudesse mudar as características intelecto-morais dos outros, né? Não precisava de sofrer, de encarnar. Aí todo mundo no mundo dos espíritos mete chip do bem em todo mundo e acabou. Na época de Kardec tinha isso também, tinha pessoas que queriam cura moral pela homeopatia. E o Kardec, meu amigo, não dá para você curar um problema moral por homeopatia. A homeopatia, no máximo, vai curar o corpo físico, mas não vai dar qualidades a quem não tem, porque as qualidades são questões da alma. Então, você botar um chip, por que eu estou falando de chip? Porque o chip seria um objeto material. Mas por que na década de 40 e 50 os espíritos não colocavam chip? Porque ninguém sabia que existia chip. E o criador, o romancista, não tinha essa possibilidade para colocar nos seus romances. E nós que gostamos de novidade, abraçamos as novidades com a melhor das formas, porque novidade é o que interessa, o resto não tem pressa. Então, não precisa explicar, né, que se isso fere as leis naturais. Importante é a informação nova. Gente, sabia que agora eles estão usando chip? Aí o outro já sai espalhando a fofoca do além, sem parar para refletir. Um chip, um objeto que vai colocar no teu perispírito. Peraí, mas esse chip, ele teria que ter, né, as ligações ali. O chip, ele tem as ligações para você poder transmitir. Então, esse chip tem um programa, ele tem um programa que vai fazer com que você pense diferente. Olha só que coisa, sabe? As pessoas não param para pensar assim, não, só criou o chip e botou o chip lá. Ou botou larvas, né? Tem outro que fala que tinha larvas comendo a genitália do encarnado. Sabe, isso é muito mágico, isso é muito... É uma forma muito, vamos dizer assim, superficial de querer explicar as coisas. Então, o espírito, ele cria as coisas, mas essas criações são materiais e nós precisamos do progresso moral. O nosso progresso moral vai transformar as nossas criações e as necessidades. Com menos necessidades materiais, menos necessidade de estar num ambiente de espíritos materiais. Assim, vamos viver a vida espiritual. E que nos espera aqui, os espíritos dizem que é 100 vezes mais, vamos dizer assim, prazerosas do que as necessidades da matéria. É isso. Beleza, Jorginho. Gente, alguém tem alguma pergunta a fazer? Tem 6 minutos de alegria. Vocês podem colocar a avaliação, coloquei ali, né, no chat, o que vocês acharam do estudo de hoje, ou no grupo do Zap, ou no grupo da reunião pública também, né? Já está todo mundo quieto, Jorginho. A gente agradece a participação do Jorginho,
E eu gostei muito do estudo, foi muito legal, assim, muito esclarecedor, né? O pessoal está botando aqui, muito bom, Jorginho, obrigado. O que mais? Deixa eu ler aqui. Gostei muito. Ah, botaram aqui, é o chip da besta. Jorginho é o chip da besta que o Matheus escreveu. Gostei muito. Gostei muito. Matheus colocou, muito bom, Jorginho. Tamires Costa foi ótimo. Gostei muito da maneira como foi colocado o assunto. O que mais? Mais alguém vai colocar alguma coisa? Bom, então vou projetar agora, gente, o nosso tema da semana que vem, ok? A gente agradece o Jorge pelo trabalho que ele trouxe para a gente. Vou mostrar para vocês o tema da próxima semana. Já coloquei também no grupo da família, tá? Os temas desse mês. A gente está fazendo mês a mês porque é o seguinte, como é online, a gente tem que contactar as pessoas, e online é diferente da gente fazer presencial, né? Existe essa diferença. Então, vocês estão vendo aí os temas? Muito bem. É isso aí. Então, a gente hoje teve, né, a ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento com o Jorge, que foi maravilhoso, gostei muito, Jorginho, do tema. E no próximo sábado, dia 8/8, teremos fenômenos considerados sobrenaturais com a nossa querida Monique, que, graças a Deus, já está aqui no Brasil, né? Conseguiu sair do Canadá e voltar para o Brasil, a odisseia dos companheiros que estão fora do país, querendo retornar para todas as suas casas. Monique já está conosco, graças a Deus, e semana que vem ela vai estar aqui no nosso grupo para conversar com a gente, né? Depois teremos o sonambulismo e os sonhos com o Matheus, que hoje estava aqui conosco no grupo, aparições, transfigurações com a nossa amiga Janaína, e obsessão e possessão com o companheiro Rui Marcelos, lá de Manaus, né? Aquele companheiro de Manaus que esteve aqui trazendo para a gente aquele tema de fluidos, né? Muito interessante também. Já postei no grupo do WhatsApp. A gente também vai estar divulgando no grupo da reunião pública, que tem algumas pessoas que frequentam o grupo da RP. Então, já divulgamos o tema da próxima semana, às 15h30, né, no sábado. Vamos terminar a nossa reunião com a prece. Vou pedir a Sandra para ela fazer a nossa prece de encerramento. Sandrinha, tu está me ouvindo? Sim, senhora, acabei de abrir meu áudio. Que bom, companheiros. Vamos então nos concentrar para fazer nossa prece final. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito lhe agradecemos por essa oportunidade de aprendizado, porque somente com o estudo conseguimos mudar nossos pensamentos, nossas atitudes, né? Trabalhar nossos medos e assim melhorar nossas ideias e nossas emoções para continuarmos nessa caminhada em busca do bem. Amigos espirituais dessa casa de amor, de luz e de caridade, fiquem ao nosso lado, nos protegendo e confortando, e estimulando a positividade neste momento tão sofrido e difícil que estamos vivenciando. Tenhamos esperança que tempos melhores virão. Que assim seja.